Olá, seja bem-vindo a mais um Planeta Mulher que começa hoje. Hoje nós vamos falar sobre cibersegurança e vamos falar ainda sobre os abusos sexuais contra as crianças. Esses são assuntos que você não pode deixar de ver. Isso tudo acontece só aqui na Azores TV. Outubro é o mês europeu da cibersegurança e é por isso mesmo que eu tenho aqui Ricardo Raposo, que vai falar sobre essas questões que assombram muita gente, muitos computadores e muitas empresas. É isso mesmo, Ricardo? Sim, de que maneira? Eu sei que sim. Obrigada por ter vindo. Nada, o E prazer é antes meu. de mais, eu penso que a gente podia começar sobre qualquer computador está disponível a qualquer momento ter um ataque? Sim. Mesmo os Sim, que têm absolutamente. antivírus? Mesmo os que têm antivírus, e vou dizer porquê. É por causa do utilizador. A partir do momento em que recebo um e-mail, por exemplo, que esteja contaminado, se o imaginemos que o antivírus, o dia que há um problema qualquer ali com aquele e-mail e ignorou, foi-se. Se calhar a gente olha ali e fala, mas isso veio de um amigo meu, deve estar seguro e Pois, protegido, afinal não, O grande né? problema aí é que muitas vezes os e-mails que nós recebemos são falsos, os cabeçalhos são falsos, por assim dizer. Imitam os e-mails de pessoas que nós Já conhecemos. percebi. E é verdade, toda a gente não É a presta mesma atenção situação- minimamente. É a mesma situação que as contas falsas do Facebook. Pronto. É verdade. Agora diga lá, eu já sei que Portugal está num ranking assim, bastante alto em relação Tá. a esses crimes. Tá. Como é que está Portugal em relação à Europa toda? A nível da União Europeia, nós somos o terceiro pior país. Ou seja, nós sofremos mais ataques. Exatamente. Porquê? Por causa da falta de investimento na área da cibersegurança. As empresas portuguesas, apesar de já muito ser feito, já muito está a ser melhorado, inclusive temos o CNCS, que é o Centro Nacional de Cibersegurança, ainda há muito mais para fazer, basicamente. Quando nós pensamos em cibersegurança, isso refere desde dos computadores nossos, os PCs, até grandes empresas. Sim, a cibersegurança é abrangente a isto tudo. Vamos lá ver. As formas de defesa é que são diferentes entre os particulares e as empresas, digamos assim. Mas a base é sempre a mesma? É buscar lá nossos dados e fazer algum tipo de maldade? Exatamente. Os particulares, tal como as empresas, muitas vezes também sofrem ataques por forma a que os computadores deles depois possam ser integrados em redes de bots, chamadas botnets, que depois são usadas para fazer ataques a grandes servidores web. Mas sim, é assim, a nível de particulares, a sugestão é sempre ter uma firewall ativa em condições bem configuradas e ter sempre um antivírus, e sim, então limpinho. E ter muito cuidado com os ficheiros que recebe, Pois. com os downloads que faz. Porque eu já vi que mesmo com antivírus a gente não está completamente seguro. Não está. Principalmente se gostarem de jogos de graça, de programas de graça. Baixa aqueles programinhas, acha que aquilo ali é Pois, inofensivo, exato. mas Não é, é dali não que é. vem. É- A maior parte, nós podemos dizer que a maior parte. A maior parte é daí que vem. É? Então não é. A nível de contaminação, é assim. Isso hoje em dia não há nada que seja de graça. Sim. E nós, quando vemos ofertas que basicamente são boas demais para ser verdade, é porque são realmente boas demais para ser verdade. É verdade. Há sempre alguma coisa escondida. Quando esmola é demais, o santo desconfia, né? Exatamente. Pronto, e depois o que é que temos ali? Temos muitas vezes os chamados miners, por causa das bitcoins. Há
centenas de milhares de computadores neste momento que estão infectados com isso. Um pequeno programinha que se esconde e que está a correr por trás a fazer Bitcoin mining, a moeda virtual. Já é outra coisa, isso é outra coisa. Que é mais difícil da gente entender, mas um dia o senhor ainda vem falar sobre isso aqui. Tá bem. O fato é que eu fiz algumas pesquisas durante essa semana e mesmo nos Açores há bastante ataques a computadores e mesmo computadores particulares. Nós já vamos agora falar também das empresas, mas é uma coisa muito grave. Tem uma senhora, então, que vive em São Miguel, que teve o seu computador invadido e levaram todos os dados dela, inclusive de cartões, de crédito e tudo mais. O que dizer para umas pessoas como essas, que especialmente ela é uma pessoa não tão nova? E assim, depois o problema, ela sabe como é que foi contaminada em primeiro lugar? Não. Essa é uma risadinha assim que deixa todos assustados, né? Isto de certeza e garantidamente que foi ou através do Facebook ou através de algum programa que ela fez o download. Então se a gente vai ali naqueles programas, baixa aqui, aquilo é tudo muito mal? Não, não é tudo. Atenção, não Meu é Deus, tudo. mas isso é uma agulha no palheiro. Como é que a gente vai descobrir que sim ou que não? É termos um antivírus sempre atualizado. Que ele vai ali logo dar o alerta. Exatamente, e termos uma boa firewall. Há muitos anos atrás a firewall do Windows não prestava, a verdade é esta. Hoje em dia já é aceitável. Agora é assim. Ela está configurada em condições, convém que seja alguém que saiba o que é que está fazendo. Claro que sim. Não é? Pronto. Nós temos aqui uns dados que falam que 90% dos portugueses preocupam-se com a cibersegurança. Pois, mas uma coisa é preocuparem-se, outra coisa é fazerem algo sobre isso. Era aí mesmo que eu ia chegar. Estar preocupado, isso já é um indício de que, de repente, esse número do ranking que a gente está em terceiro lugar pode melhorar? Pode, nem que seja a médio prazo? Não, até para mim, não. 2, 3 anos e estamos fora do top 10. Porquê? Mais e mais vão haver mais ataques e as empresas vão se ver esforçadas a fazerem um investimento. O mundo está a mudar tudo, não é? A tecnologia está aí e muito mais acessível a toda a gente, inclusive para as pessoas que não têm boa fé. Exatamente. E hoje em dia, para ser sincero, até nem precisa saber. nem precisa saber o que é que se faz para se poder fazer mal. Exatamente. Só ter vontade, vai ali e faz, quem sabe. Basta apenas ser curioso sobre o assunto. E pronto, vais ao Google, faz uma pesquisa. Sei também que o senhor é um empreendedor e criou um projeto de segurança de computadores em empresas, que na verdade é o único nos Açores. Como é que funciona isso? Por aquilo que eu sei, é o único nos Açores. Neste momento estamos numa altura da variação de clientes, não é? Estou a contactar várias empresas ou oferecer para efetuar uma auditoria de segurança informática. Pronto, e basicamente é isso. Elas respondem-me, dizem se querem, se não querem, não é? E depois partimos daí. Uma segurança, um projeto desse de segurança para uma empresa pode ficar caríssimo, não é? Pode. Mas esse não é o objetivo do Ricardo. O objetivo é que as pequenas empresas consigam ter acesso a isso. Acesso a isso. Exatamente. É assim. Por definição, uma pequena empresa não vai ter 100 nem 200 nem 300 computadores. Como tal, é muito mais fácil trazermos esses preços. Que, pronto, imaginemos só, temos uma empresa que tem 10, pode ser 10 computadores, um servidor, 10 computadores, pode ser. O preço total fosse 1.000 euros. Ok. 1.000 euros para pagar assim. É difícil. Torna-se chato. Então vamos dividir isso durante um ano. Pronto, assinamos o contrato, está feito. Olha lá, existe recurso para tudo, é o que eu sempre falo aqui, não é? Há sempre solução para tudo. Por enquanto só não há para a morte, não é? Já porque daí, por enquanto, ninguém sabe do jeito que anda a vida aí. Sim, isso qualquer dia. Mas o que é mais importante a gente perceber nesse contexto da cibersegurança? Ora bem... O que as empresas podem sofrer se não investirem nisso? É assim, além dos custos, danos financeiros, vão perder imagem de marca, vão perder, poderão ter problemas com parceiros, afeta todo o circuito da empresa, basicamente.
Não é bom. Por isso, inclusive, é que temos muitas empresas que são atacadas, que sofrem esses ataques, mas depois não dizem nada a ninguém. Atenção, cuidado. Desde maio, isto agora vai ser mais um problema. Por quê? Por causa do RGPD, Regulamento Geral da Proteção de Dados. É verdade. Sempre que uma empresa é atacada e sofre perca de dados dos clientes, dos colaboradores, dos fornecedores, seja lá do que for, temos umas multinhas um bocado grandes. Ok, já percebi. Ou seja, não está protegendo o seu computador, a sua empresa, os seus dados. A empresa tem o dever de o fazer. Se não o fizer... Ok. Mas isso vem mesmo da legislação? Sim. É o... Ai, Jesus, que eu agora não sei de cor. Eu agora não sei de cor. Não importa, mas se isso é uma questão mesmo entrou no legal. Dia 18 de maio de 2018, se não estou em erro. Não, 18, não, 26. Ou foi 18 ou 20? Foi em maio. Ok. E as multas vão até 4% do rendimento bruto anual, ou 20 milhões de euros. O hospital... É para quebrar qualquer empresa, né? Não é. É para levar falência a qualquer empresa. E assim, o hospital, foi a semana passada. Houve um hospital no continente que apanhou uma multa de 400 mil euros. Porquê? Porque empregados seus têm acesso indevido a dados aos quais eles não tinham que ter acesso. Ok. Ou seja, a política redes de segurança... sociais e tudo mais? Não, a dados médicos dos doentes. Já percebi. Mas não precisa de um auxiliar, da ação médica, ter acesso ao historial de um doente, não é? Um médico precisa de ter, um auxiliar já não precisa. Ok, já percebi. Isso era um problema de política administrativo, de segurança. exatamente. Não é? E pronto, isso era um hospital, não é? Pois. Tem algum caso assim emblemático que tenha sido mais falado aqui em Portugal por causa dessa falta de segurança? Já sei que são vários, não é? Tem vários, tem. Temos o da Benfica SAD, eu não gosto de nomear, mas pronto. Mas fala só a área. O problema do roubo dos e-mails, não é? E tudo aquilo que adveio desse mesmo roubo, não é? Como que os... Temos outros, mas... não vale a pena falar. Eu estou vendo que o senhor está assim evitando falar esses nomes. Não vale a pena. Mas, temos aqui. Aqui na terceira? Sim, então, vem no diário. Essa vem no Diário Insular. Ok. Não é? E o senhor, quando vê essa informação, fica assim, maluco, né? Por que não me contrataram para isso? Ou por quê? Pronto, é assim, é uma questão de... Vamos a ver. Pronto, o problema já aconteceu uma vez. Não se deixa acontecer mais nenhuma, não é? Há os exemplos, pronto. Senhor Ricardo, o nosso tempo está acabando, mas isso que aconteceu aqui na terceira, nunca se descobriu quem foi e de onde veio isso? Porque essa questão desses ataques é muito grave, porque pode estar do outro lado do mundo e atacar aqui, não é? Sim, porque isso vem pela internet? Em qualquer sítio do mundo, não, isso não interessa. O que aconteceu foi um pequeno ransomware em que ficaram com os computadores todos trancados e tinham de pagar a fim de obter uma chave de desencriptação. Com o tal Bitcoin? Sim, geralmente, aliás, é sempre com Bitcoins, que é por causa de não poder haver um rastreamento depois de quem recebe o pagamento. Eu vou ser sincero, eu não sei como é que isso ficou. Não sei, mas sei que passados 2 ou 3 dias, pronto, eles tiveram isso. Já foram resolvidos? Mas pagaram caro, bem mais caro se calhar do que a própria segurança. Pois. Não é? Provavelmente, não sei. Senhor Ricardo, muito obrigada por estar aqui e esclarecer para a gente todos esses assuntos. E as portas do Planeta Mulher estão abertas para o senhor falar. E essa entrevista com o senhor Ricardo já acabou, mas no próximo bloco nós vamos ter uma outra entrevista e nós vamos falar sobre outro tipo de perigo, sobre as nossas crianças e o cuidado que temos que ter quando se trata de abusos sexuais. Não saia daí porque nós voltamos já já. Em Portugal, todos os dias surgem 3 novos casos de abusos sexuais. E é por isso mesmo, e sobre esse assunto que nós vamos falar agora com a psicóloga Dora Rodrigues, que está conosco aqui de novo no Planeta Mulher. E devo referir, Dora, que assim que nós colocamos a sua foto na nossa página do Facebook, foi ali muitas pessoas a elogiar e dizer que você faz mesmo um trabalho incrível, especialmente com jovens. E isso é muito importante para a gente. E por isso mesmo, vamos repetir aqui a dose. E hoje para falar de um assunto um bocadinho mais chocante, né? Sim.
quando nós falamos em abusos, como é que a gente pode configurar isso? Abusos sexuais. O que são os abusos sexuais? Portanto, é um tema chocante, mas que tem que ser falado e geralmente as pessoas evitam falar nestas questões e perceber, mas é muito importante também para as pessoas perceberem o que as crianças também poderão estar a passar e adolescentes que poderão estar a ultrapassar alguma situação mais difícil e que pode estar associada realmente a um abuso e, neste caso, um abuso sexual. O que é o abuso sexual? Portanto, há uma vítima, que neste caso será uma criança ou uma adolescente, e temos um agressor. Este agressor vai utilizar esta criança adolescente, para a sua gratificação, para obter algum desejo, alguma satisfação que queira obter através daquela criança, daquele jovem. Portanto, é muito sério essa questão, até porque, salvo erro, na maior parte desses abusadores, eles estão próximos à nossa família. Exatamente. Não é isso? Das Quem estatísticas são? que existem em relação aos abusos sexuais, e a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima também tem estes dados no seu site da internet, e outras entidades que também fazem estes estudos, realmente referem que há uma maior percentagem, agora não sei precisar ao certo a percentagem correta, mas já há uma maior percentagem de abusadores, de agressores que estão relacionados com pessoas da família ou do contexto intrafamiliar. Também existem abusos no contexto extrafamiliar, que poderão ser aqui pessoas conhecidas à família. É mais, não é tão recorrente acontecerem abusos com pessoas estranhas. Também acontece, mas a percentagem é muito menor. A percentagem maior realmente está no contexto intrafamiliar, que pode ser pai, uma mãe, um padrasto, uma madrasta, um tio, um avô, primos, exatamente, irmãos, desde que haja uma diferença depois também de idade. Tem que haver até 5 anos de diferença de idade para que, pronto. É mais ou menos esse o marco? Quando se fala de irmãos, tem que haver aqui uma diferença de idade, e fala-se nos 5 anos de idade de diferença, e depois também ele tem que ser já também, de certa forma, um adulto, tem que ter 18, 16, a partir dos 16 já é considerado também, já pode ir a tribunal judicial, já responde por si, por seus atos, a partir dos 16, portanto, aqui... Eu penso que isso é uma coisa que os pais, é tão constrangedor, assusta tanto os pais, que muitas vezes os pais podem estar ali vendo algum tipo de sintoma e de sinais, mas tem uma tendência a não aceitar, a não ouvir. Existe isso? Procede? Isso geralmente até pode acontecer, porque não é fácil, né? Começar a desconfiar. Como é que uma mãe ou um pai vão admitir ou vão realmente querer acreditar, se calhar, nesses sinais? Podem nem se aperceber dessa situação. É mais fácil será uma pessoa externa que está por fora, que se aperceba realmente do que está a acontecer. Poderá ser alguém, geralmente são professores que podem identificar algumas situações. Há relatos na bibliografia que fala muito em questões de professores conseguirem identificar, porque já estão todo o dia com a criança, conhecem a criança ou o jovem e percebem que há ali alguma situação diferente. Portanto, não sei se quer que eu fale já na questão dos sinais. Dos sinais é o principal dessa entrevista. É importante que todas as pessoas, e não só o pai, não só a mãe, todas as pessoas que rodeiam a criança tenham essa sensibilidade de perceber se calhar essa criança tem ali alguns sintomas de que pode estar ou não sendo abusada. Portanto, os sinais são mais a nível físico. O que é que se poderá ver na criança a nível físico? Portanto, a criança realmente pode ter corrimitos vaginais que não são normais, pode haver hemorragias, mas isto em casa os pais também já se podem aperceber. Podem não associar, poderá derivar, e pode também não derivar daí. Também temos que ter cuidado também. Claro, sim. Porque às vezes já há sinais que podem estar relacionados com outras situações, mas depois isto aqui também cabe aos profissionais de saúde e a outras entidades também averiguarem e investigarem. E mesmo os pais, se viu que está tendo esse sinal, é levar para um profissional de saúde. Exatamente, não é? Exatamente. Não custa nada levar no centro de saúde, marcar uma consulta. Pode haver lesões, por exemplo, no pênis da criança, ou fissuras nas regiões genitais, ou na região anal. Portanto, estas questões aqui, prurido também, o prurido genital está mais relacionado com parte dos sintomas, que já não é algo muito físico, mas que já é uma dor forte na zona genital, onde a criança demonstra-se que está em dor, a nível de,
Portanto, isto já agora falando nos sintomas. Aqui depois os sintomas também variam de crianças para adolescentes. Nas crianças pode haver, por exemplo, uma regressão na etapa de desenvolvimento da criança. A criança que já não pedia a Xuxa, regride e torna a pedir a Xuxa, começa a ter... Se calhar o quê? Está com 5, 6 anos, já não... Exatamente. Não usa a Xuxa e começa a pedir a Xuxa, a fala também, ou começar com... A criança não gaguejava, de repente pode começar também a gaguejar, pode haver também aqui um desenvolvimento da fala, um retrocesso. É sempre um sinal mais brusco, né? É sempre quando aparece alguma coisa que de repente, olha, essa criança não tinha... Falar a babezado também pode acontecer. Por que isso será? Esta regressão. É uma necessidade de chamar a atenção dos pais e de pedir proteção, se calhar? Sim, acaba por ser, isso é uma manifestação que a criança tem realmente de insegurança. Está insegura e parece que há já percebi. Um retrocesso. Precisa mesmo dos pais da proteção. Exatamente, está a precisar que alguém perceba também o que é que está ali a acontecer. E existem outros, a nível também da parte das perturbações funcionais, também a nível da alimentação, pode haver aqui anorexia, bulimia, ou a criança deixa de comer, ou a criança começa a comer demais e depois também provoca o vómito, isto aqui está relacionado com a bulimia. É engraçado que isso tudo está um pouco relacionado com o punir o seu próprio corpo, né? Sim. Nos adolescentes, por exemplo, a automutilação pode estar relacionada com isso. Pode estar relacionada com abusos sexuais, também com abusos emocionais. Às vezes os sintomas, principalmente os sintomas, às vezes os sintomas podem estar relacionados, por exemplo, com outro tipo de abuso emocional e não sexual. O sexual está mais relacionado com a parte dos sinais, ou então a nível dos sintomas na criança, são aqueles comportamentos sexualizados, mas que não são apropriados para a idade da criança. Já percebi. Aí é que está mais relacionado com a parte do abuso sexual. E aí é que é mesmo evidente. Quando a criança tem comportamentos que para a idade dela não são apropriados. Termos relacionados com a sexualidade que não são apropriados para a idade daquela criança. Isto aí chama mais a atenção, essa questão. Porque, pronto, o deixar de comer pode estar relacionado com outro tipo de abusos. É assim, nós temos na nossa página uma pergunta de uma pessoa que identificou-se, mas pediu para a gente não identificar aqui. E ela trabalha com crianças e tem uma criança que desenha sempre o órgão genital masculino no caderno. Se isso pode ser um indício. É preciso ter atenção a isso. Por acaso foi bom também, porque... É um homem, é uma criança, é um rapaz? A questão dos desenhos também é o que também são evidências que também chamam mais a atenção. O desenho, a criança começa a desenhar coisas que antes não desenhava. Ela creio que é professora, educadora dele, e ela disse que está bastante preocupada com essa questão. Ainda não falou para os pais. Tem que haver outros sintomas aqui. Mas isso já é uma chamada de atenção também, tentar perceber o que se está aqui a passar. Está ligada a um símbolo ali que está muito relacionado à sexualidade. Sim. Né? Medos. Quando as crianças têm muito medo, pode ser um sinal também? Sim. Não quer dormir sozinha? Os terrores noturnos, por exemplo. Há crianças que têm terrores noturnos, podem ter insónias também. A questão de não querer dormir sozinha porque estão com medo, pavor, sim. Isto também pode estar relacionado com questão de abusos sexuais. Mas atenção, também não só. É importante referir que não é só uma questão, não é? É preciso ver, por isso é que isso depois também... Por isso, a questão de, por vezes, as pessoas se calhar afastarem-se de denunciar, ficam com receio, porque ficam na incerteza, mas na incerteza, na dúvida, acho que é sempre preferível avançar. É engraçado que essa era a questão, se calhar, principal aqui dessa entrevista. A dúvida, quando surge qualquer coisa, o mais importante é assim, se calhar ainda nem sequer denunciar, mas pesquisar. Sim. Tentar perceber e tentar analisar aquela criança durante algum tempo. Vamos ver uma semana. Por onde começamos? Com a criança ou com com a família? Primeiro observar melhor o comportamento da criança, porque isto pode ser uma situação só pontual. Sim. Começar a perceber se aquilo é algo que já começa a ser frequente.
também perceber, esta criança não era assim, de repente Aham. tem que haver também um comportamento completamente diferente daquilo que a criança tinha antes. Isto também acaba por ser um sintoma. Sim, A raiva, uma criança que antes era muito meiga e que se torna muito irritada facilmente e que portanto, é agressiva, que se torna agressiva com facilidade. Isto também aqui é um sintoma que é preciso também terem atenção. Criança meiga que se transforma, de repente, passa a agressiva. A solidão. A questão também da criança, o relacionamento com outras crianças. O relacionamento com outras crianças acaba por ser também... Começa a ser estranho também. Pobre, neste caso, isola-se, exatamente. Isola-se, o afastamento das crianças também. Ela passa o quê? Não querer confiar em mais ninguém. Passa por esse processo também. De se afastar, de se isolar. Também pode haver, por exemplo, medos, isso pode acontecer em crianças, medos irracionais em relação a determinadas pessoas. Isto aqui, esta criança pode estar a identificar alguma característica naquela outra pessoa do abusador, por exemplo. Vamos imaginar que o abusador tem cabelo comprido e escuro. E a criança começa a ter medo e receio de todas as pessoas que têm o cabelo comprido e escuro. Associou uma coisa a outra, uma pessoa a outra, uma característica, na verdade, Sim. né? E depois pode acontecer com crianças. Juntando tudo isso, pode levar a criança para uma depressão? Sim, depressão. E se calhar, em piores casos, até um suicídio? Sim, principalmente mais na fase da adolescência, que já tem mais consciência dessas situações. A criança provavelmente até pode nem se aperceber muito bem que está a ser abusada. Se for o pai, uma mãe, um padrasto, uma madrasta, pode considerar que isto seja algo, o meu pai ou a minha mãe gostam de mim, fazem-me isso, porque a criança é mais ingênua, não se apercebe tão fácil. Depois os sintomas, aqui os desenhos, o desenhar situações estranhas que antes não aconteciam, estes comportamentos sexualizados que não são apropriados para a idade, e os educadores conseguem perceber isso facilmente. Logo, né? É importante a gente referir aqui sobre, e eu vi isso na internet durante essa semana, os pais, geralmente, quando descobrem, isso já vem uma longa data. E quando nós falamos sobre esses abusos que muitas vezes vêm há anos e acontece muito assim, é possível a cabecinha dessa criança voltar ao normal? Essa criança pode viver com isso, trabalhar e estar bem de novo psicologicamente? Isso é normal? Isso acontece? Há vários estudos que apontam para isso. É? Sim, mas tem que haver também aqui um processo. Um acompanhamento. Um processo psicoterapêutico profundo. Essa pessoa se calhar vai ter que ser acompanhada, não digo toda a vida, mas pode haver momentos em que essa pessoa se sinta mais em baixo e que necessite novamente de algum acompanhamento. Claro que também se não for acompanhada, aqui a situação vai piorar com certeza. Porque com esta longa toda e com todo este processo... Porque isso é mesmo algo que marca a pessoa e a criança para sempre. De alguma forma isso fica marcado sempre. O abuso sexual infantil, de um estudo que foi feito e de situações, comparado com 11 situações traumáticas, é das situações traumáticas que mais perturbações psiquiátricas trazem à pessoa. Portanto, Portanto, a pessoa nunca mais é a mesma. Nunca mais é. Mesmo fazendo o tratamento, ela pode melhorar, pode estar estável, não é? Sim, mas tem que ter ali sempre aquele cuidado. Isso é muito importante referir. Como não há nenhum mal sem pelo menos um único bem, o que tem de bem nessa história toda? Já o cuidado das instituições, a preocupação... Nesta história toda, os profissionais de saúde têm que estar alerta para estas situações, para realmente perceberem os sinais e provavelmente há muitos profissionais que têm formação nesta área, que acho que isto é uma área em que se deve investir cada vez mais. Os profissionais de educação também, de certa forma, poderão estar mais alerta também para estas situações, principalmente no jardim de infância. Claro que também na fase da adolescência também é importante e por vezes os professores também a percebem. Se um jovem tinha um comportamento e passa a ter outro comportamento totalmente diferente daquilo que era, já aqui é uma chamada de atenção. Pode não ser um abuso sexual, pode ser outra, mas já é questão aqui também de investigar. Ou mesmo os pais têm que estar sempre alertas, é impossível não ser dessa forma, né? Claro, Muito bem. Tem que ser.
Tem que ser. Dora, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco. Foi mesmo muito esclarecedor. Não é um assunto que a gente adorava falar aqui no Planeta Mulher, mas é importante falar cada vez mais, porque aqui também faz parte da nossa missão esclarecer e levar as pessoas a repensarem sobre essas questões todas que estão ligadas à nossa sociedade. O que você diria para os pais, para aquela câmara? Diria para os pais realmente estarem com atenção aos seus filhos, realmente a perceberem-se dos sintomas, a perceberem se o jovem ou a criança muda de comportamento repentinamente e tentarem averiguar essa situação junto de profissionais, junto de psicólogos, junto de outros profissionais de saúde com quem tenham confiança. Principalmente isso. Muito obrigada, Dora, mais uma vez. O Planeta Mulher termina assim, mas eu deixo um pensamento aqui para você começar a refletir. A vida é uma caixinha de surpresas e muitas vezes pode acontecer coisas ruins e também muitas coisas boas. Se acontecerem as coisas ruins, tentem dar a volta por cima e serem um pouquinho mais felizes. E se tiver acontecendo coisas boas, gozem a vida, que é isso que nós vamos tentar fazer durante essa semana e encontrarmos a semana que vem com muito mais para você, só aqui no Planeta Mulher e Azures TV. Até a semana que vem!